Pessoal, mais um almoço com o TF no ar, nosso segundo conteúdo. Nesta terça-feira vamos falar sobre esta rodada do Campeonato Brasileiro que teve final ontem com mais uma vitória do Botafogo, a segunda consecutiva do Campeonato Brasileiro. Estamos ali com 100% de aproveitamento. Iniciamos bem o Brasileirão de 2023. Quero falar sobre isso nesse nosso vídeo de agora, para a gente entender como foi essa rodada e vamos planejar a próxima do Campeonato Nacional. Será que dá para o Botafogo se manter na parte de cima da tabela? Já queremos ter um clássico, vamos entender como nossos adversários vão ali ter os seus jogos. Eu comentei na última rodada aqui tudo que a gente bateu, até que aconteceu, né? Muitas equipes teriam confrontos, né, que ficaram na primeira rodada, né, com vitórias, e a tendência era que uma ou outra tivesse 100% de aproveitamento. E só uma que conseguiu, junto com o Botafogo, que é o Fluminense de Fernando Diniz. Tudo dentro desse nosso giro de notícias, nosso almoço com TF Notícias. Foi o anterior, TF, esse aqui é o almoço com TF, que está em nome de Aposente Fácil. Se você está em busca da sua aposentadoria, procure a Aposente Fácil, já que você terá todas as informações em relação à melhor maneira para você ter ali a sua aposentadoria bem feita. Tem gente que não sabe se está no tempo para aposentar, se não está no tempo, se tem que esperar se aposentar apenas por idade. Se você tem essa dúvida, procure meu amigo Luciano, que é botafoguense. Vou colocar os telefones tanto do WhatsApp ou das centrais de atendimentos aqui embaixo na nossa descrição. Procurem o Luciano, que eu tenho certeza que vocês serão muito bem atendidos. Galera, vou ficar agora pequeno e vou colocar aqui para vocês poderem ver a tabela do Campeonato Brasileiro com os resultados desta rodada. Nós tivemos Fluminense 2, Atlético Paranaense 0, Cuiabá 1, Red Bull 1, São Paulo 3, América Mineiro 0, Cruzeiro 1, Grêmio 0, Internacional 2, Flamengo 1. Flamengo teve a primeira derrota de um grande clube carioca no Campeonato Brasileiro. Por hora, os outros cariocas não haviam perdido. O Vasco da Gama empatou com o Palmeiras por 2-2. O São Paulo empatou em 0-0 com o Atlético... O Santos, empatou em 0-0 com o Atlético Mineiro. Esse foi o primeiro 0-0 do Campeonato Brasileiro. Tivemos Fortaleza 3, Coritiba 0, um resultado impactante do Fortaleza. Goiás 3, Corinthians 1, outro resultado impactante. E a nossa vitória em cima da equipe do Bahia. A tabela do Campeonato Brasileiro, é difícil você falar em tabela, posicionamento nestas primeiras rodadas, porque quando você vence, você vai lá para cima, se você perde um jogo, você fica lá embaixo, mas é bom somar pontos nesse começo da competição. E Botafogo e Fluminense são as únicas equipes com 100% de aproveitamento. Ambas com 100%, 6 pontos. O Botafogo tem 4 gols marcados, o Fluminense tem 5, mas o Tricolor não sofreu gols e nós sofremos 2 gols. Então essa é a diferença em relação a saldo de gols e também a respeito do número de gols marcados. Por isso que o Botafogo não é o líder do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza está na terceira posição com 4 pontos. Ele pulou 7 posições, né? O Palmeiras está na quarta com 4. O Vasco da Gama com 4 pontos também. O Internacional com 4. O Red Bull com 4. O Flamengo com 3. Agora a gente vai para as equipes com 3 pontos. Flamengo, São Paulo, Goiás, Atlético Paranaense, Cruzeiro, Grêmio e Corinthians. Equipes com 1 ponto. Cuiabá, Atlético Mineiro, Santos e equipes que ainda não pontuaram, que estão com 0% de aproveitamento, Bahia, Coritiba e América Mineiro. Essas são as equipes que estão zeradas. Na próxima rodada do Campeonato Nacional, nós teremos sábado, dia do meu aniversário, 29 de abril, Fortaleza e Fluminense no Castelão, o jogo do terceiro colocado contra o primeiro colocado. O melhor para o Botafogo aqui seria não termos um vencedor nessa partida, né? Um empate seria muito bom para a gente, né, em relação a continuarmos a parte de cima da tabela, porque se rolar um empate, o Fortaleza não ultrapassaria o Botafogo e o Fluminense aumentaria 1 ponto, né? Se o Botafogo empatar ou ganhar do Flamengo, dependendo de empatar, manteria, o Fluminense ficaria na frente do Botafogo. Se a gente vencesse o Flamengo, ultrapassaríamos o tricolor das Laranjeiras. Depois, no mesmo horário, Coritiba e São Paulo. Coritiba com apesar de ser começo de campeonato, mas são 2 jogos, né, sem vitórias, pode ir agora para a terceira partida com outro jogo consecutivo dentro de casa contra o São Paulo, que venceu bem na estreia do Dorival Júnior.
Teremos um clássico lá no estádio Allianz Parque, Palmeiras e Corinthians. O Palmeiras com uma vitória e um empate, o Corinthians com uma vitória e uma derrota. No próprio sábado também teremos Red Bull, Bragantino e Cruzeiro, as duas equipes com uma vitória e uma derrota. Não, perdão, o Red Bull tem uma vitória e um empate, e o Cruzeiro com uma vitória e uma derrota. Também no próprio dia 29, muitos jogos no dia 29 de abril, teremos Santos e América Mineiro. Esse jogo na Vila Belmiro, o Santos tem um empate e o América Mineiro não tem nenhuma vitória, nenhum empate, nada, 0 pontos. No dia 29 também, o último jogo do dia, para fechar o dia 29, dia do meu aniversário, repetindo, quem quiser mandar presente, pode mandar aqui no dia do meu aniversário, Atlético Mineiro versus Atlético Paranaense, jogo às 21 horas, lá na Arena Independência. Se o Atlético Mineiro vencer, chegará a 4 pontos. Se o Atlético Paranaense vencer, chegará a 6 e estará empatado com o Botafogo a respeito de pontos conquistados. Domingo, nós teremos apenas 3 jogos, né? Flamengo e Botafogo, jogo no Maracanã, mando de campo do Flamengo. Botafogo tem mais um jogo fora de casa, uma sequência de 2 jogos fora, né? Tivemos ontem com o Bahia e contra o Flamengo, depois nós teremos 2 jogos em casa. É clássico, o Flamengo vem de um momento de turbulência, trocou o técnico, perdeu na segunda partida do Sampaoli à frente da sua equipe, e vai depender muito esse jogo do que acontecerá na partida da Copa do Brasil. Se o Flamengo for eliminado para o Maringá, que eu acho improvável, até mesmo porque o Maringá perdeu mais jogadores nessa semana, vai ser um momento de turbulência para a equipe da Gávea. O Botafogo tem que saber controlar a pressão inicial, o time do Sampaoli ali em cima, marcando, fazendo uma marcação-pressão. É um jogo difícil, mas o Botafogo tem totais condições de pontuar contra a equipe rubro-negra. Também, Internacional e Goiás, jogo no Beira-Rio, duas equipes que já venceram no Campeonato Brasileiro, o Internacional invicto, um empate e uma vitória, e o Goiás um empate, uma derrota e uma vitória na competição. E para fechar o domingo, Cuiabá e Grêmio. Cuiabá, que é um time que tem um ponto conquistado, e o Grêmio é uma equipe que tem uma vitória e uma derrota. E para a gente fechar essa essa terceira rodada, jogo 22 do Campeonato Brasileiro, né, aqui em relação às escolhas, nós teremos em São Januário, no dia 1º, feriado, às 8 da noite, Vasco e Bahia, fechando esta rodada. Mostrado tudo isso para vocês, é o que eu falei, o Campeonato Brasileiro será muito equilibrado, e essa largada do Botafogo com 100% de aproveitamento é muito boa, até mesmo para a gente ter uma paz no Campeonato Brasileiro. A gente não sabe se o Botafogo vai brigar por título, não sabemos, é improvável que brigue, né? Sendo bem franco, não vou vender ilusão, mas pensando no que eu acho que o Botafogo pode brigar, que é uma vaga na Copa Libertadores, você largar bem é importante demais. E agora a gente tem que torcer que o Botafogo consiga pontuar sempre. Não vamos ganhar 38 jogos, não vamos perder 38 jogos, agora também não tem como mais, não vamos perder as outras 36 partidas. Mas o Botafogo tem que continuar sendo uma equipe sólida. A tendência é que a gente consiga fazer uma boa competição. É aquela minha continha, 70% dos pontos em casa e 40% dos pontos fora. Botafogo conseguirá uma vaga na Copa Libertadores. Mas é isso, somente após 2 rodadas, 2 times estão com 100% de aproveitamento, Botafogo e Fluminense. Para cima deles, fogão, sempre fogão. Deixem um like, inscrevam-se e compartilhem esse vídeo em seus grupos WhatsApp. Para cima deles, sempre. Estou usando a camisa da nossa Comebol de 93 para trazer bons fluidos para a Copa Sul-Americana deste ano. Tamo juntos, valeu, fui, fiquem com Deus.